Olá, amigo. Na última vez que nós nos encontramos, nós estávamos abordando acerca da origem do mal. E certamente deve haver uma pergunta no seu coração que não pode calar. Por que Deus não destruiu Lúcifer quando ele se tornou Satanás? No nosso último encontro, nós estávamos abordando acerca de Ezequiel, capítulo 28. E hoje eu quero ler com você, especialmente o versículo 16. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste. O texto está falando acerca daquele anjo, Lúcifer, que se tornou o adversário. Que comércio é esse, você deve estar se perguntando? O assunto aqui é espiritual, é teológico. O que quer dizer essa palavra comércio? Quando nós lemos a Bíblia, nós temos que fazer uma relação de causa e efeito. Evidentemente, esse termo aqui é um termo figurado. Perceba bem, se eu quiser vender uma Bíblia, em primeiro lugar eu tenho que criar no possível comprador a necessidade de uma Bíblia, ou de um objeto qualquer, não importa. Para eu vender, primeiro, um objeto, antes eu tenho que vender a ideia do objeto. Assim, esse anjo, nós já vimos que o problema dele foi com relação à lei de Deus. Se a palavra diz na multiplicação do teu comércio encheu-se o teu interior de violência, isso quer dizer que ele se tornou violento em relação à posição dele, mas ele não ficou com a ideia só para si. Lá em Isaías, no texto que nós lemos, no nosso último encontro, em Isaías no capítulo 14, o texto fala a respeito do que ocorreu no coração desse anjo. Isaías 14, verso 13 diz assim: Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus. Estava apenas no coração, mas aqui ele começa a multiplicar as ideias em relação à lei de Deus para outras pessoas. E eu posso corroborar o que estou dizendo com a própria palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 12. Apocalipse 12 narra a guerra no céu. E você deve perguntar, mas guerra no céu? Sim, é o que a palavra de Deus diz. Aqui em Apocalipse capítulo 12, versículo 7, está escrito: Houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. O verso 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então realmente houve uma batalha no céu. Ele multiplicou as suas ideias como se fosse num comércio e ele conseguiu convencer muitos anjos. Vamos ver aqui a partir do versículo 3. Apocalipse 12, verso 3. Já sabemos que esse dragão é Satanás. Verso 3 diz: Viu-se também outro sinal do céu, eis um dragão grande e vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, na cabeça 7 diademas. Então eu já sei que o dragão representa Satanás, a antiga serpente. O verso 4 diz assim: A sua cauda, ou seja, a cauda do dragão, arrasta a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. Aí você deve estar se perguntando, o que quer dizer isso? O que é a cauda do dragão? Bem, se eu descobrir o que é a cauda do dragão, eu também vou descobrir qual o recurso que ele utilizou para enganar a terça parte dos anjos de Deus. Vejam, abra sua Bíblia em Deuteronômio, no capítulo 28, no versículo 13. E nós vamos conhecer a relação que existe da cauda com os mandamentos de Deus. Vejam. Aqui, Deuteronômio 28, 13, achei o texto. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não embaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje eu te ordeno para os guardar e cumprir. Bem, amigo, agora eu já descobri uma coisa, que cabeça e cauda estão relacionados com obedecer ou desobedecer aos mandamentos de Deus. Agora, objetivamente, o que significa cauda? Você vai a Isaías, no capítulo 9 e versículo 15. Isaías 9, 15. Se você puder,
acompanhe comigo, porque é muito bom podermos abrir a palavra e ler. Isaías 9:15 diz assim, achei aqui o texto. O ancião, o homem de respeito, é a cabeça. O profeta que ensina mentira é a cauda. Então vejam, esse anjo maligno, falando mentiras acerca dos mandamentos ou da lei de Deus, ele usou argumentos tão poderosos que ele conseguiu arrastar a terça parte das estrelas dos céus, ou seja, a terça parte dos anjos dos céus. Como nós vimos lá em Isaías capítulo 14, a partir do verso 12, estrelas representam anjos. Você vai encontrar isso também em Apocalipse capítulo 1, versículo 20. Então os anjos de Deus, eles foram sutilmente enganados por Lúcifer, que agora se tornou o adversário, se tornou Satã. Agora então nós vamos responder aquela pergunta. Por que Deus não destruiu a Lúcifer quando ele se tornou Satanás? É simples. Se Deus tivesse feito isso, todos os anjos iriam dizer, realmente Lúcifer tem razão. Deus é austero, ele é arbitrário. Se nós não obedecemos, ele nos mata, ele é mau. Deus, portanto, teve que permitir que o mal se desenvolvesse para que o aniquilamento, a destruição do próprio mal seja uma necessidade, seja um clamor de todas as pessoas que já existiram, seja um clamor de todos aqueles que já sofreram. E eu pergunto, quem é que nunca sofreu? Neste mundo, quem nunca passou por decepções? Quem nunca viu um amigo ou um parente partir, sendo ceifado pela morte? Quem nunca presenciou injustiças na sua vida? Quem nunca foi vítima, quem sabe, de mentiras, de calúnias e até de coisas piores, como assaltos, por exemplo? Enfim, o mundo está pejado de muitas coisas ruins. E nós, como seres humanos, almejamos, nós desejamos viver num mundo melhor. E por isso vem a pergunta, por que Deus permite que tantas coisas ruins aconteçam, se Ele existe e se Ele é um Deus bondoso? Então aqui está respondido. Mas a palavra de Deus diz que está reservado um dia quando todo o mal será destruído. Satanás e seus anjos serão destruídos. E Cristo, então, vai reinar seguro com o seu povo num lugar de paz e de bênção e de maravilhosa alegria. Assim, portanto, está respondido. O texto diz, a sua cauda arrasta a terça parte das estrelas dos céus, os quais lançou para a terra. Então essa informação também é importante, porque esses anjos maus, Satanás e seus anjos, eles acabaram vindo aqui para o nosso planeta. Vieram aqui para a terra, e aqui eles labutam, aqui eles fazem guerra contra Deus, aqui eles fazem guerra contra os seres humanos. E é por isso que nós vivemos nessa situação caótica, de grandes males que existem neste mundo. Males que nós queremos ver exterminados, que nós queremos ver acabados. E eles acontecem exatamente por causa da existência desse anjo mau. Agora eu queria que você, querido amigo, observasse a grande questão da luta entre o bem e o mal. Nós observamos que o ponto crucial foi a lei de Deus. Na multiplicação do teu comércio, encheu-se o teu interior de violência, pelo que pecaste. Mas por que isso? O que significa pecado? Como vimos no nosso último programa, a primeira carta de João capítulo 3, versículo 4, diz que pecado é a transgressão na lei. Então, o desejo de Satanás é desfigurar a lei de Deus, mostrar que o governo de Deus é um governo errático, castrador, que Deus é austero, que a lei de Deus é severa demais. E ele conseguiu convencer a terça parte dos anjos. E há muitas pessoas que estão convencidas exatamente disso, de que a lei de Deus não precisa mais ser observada, de que a lei de Deus é castradora. Notem, nós temos que cuidar. Porque este inimigo é um inimigo astuto. E ele procura desfigurar o caráter de Deus, atribuindo a Deus aquilo que na realidade pertence a si próprio. Vejam o que Jesus Cristo falou a respeito dele em João, Evangelho de João, no capítulo 8, verso 44. Ele disse isso para líderes religiosos descomprometidos com a verdade. Ele disse assim,
Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. É a cauda. Usando de mentira, ele conseguiu arrastar a terça parte dos anjos dos céus. E nós observamos que a mentira estava relacionada com a lei de Deus. Ele foi o primeiro que quebrou a lei de Deus. Ele foi o primeiro que cometeu iniquidade. E ele tem levado muitas pessoas a cometerem iniquidade. Agora, se ele levar apenas as pessoas descomprometidas com Deus a cometer iniquidade, isso é muito pouco. O que ele tenta fazer hoje é levar líderes religiosos a cometerem iniquidade. Levando líderes religiosos a cometerem iniquidade, a terem antipatia do governo de Deus, da lei de Deus, ele consegue que todo um rebanho, que toda uma comunidade cristã assuma esta mesma posição. É por isso que a palavra de Deus diz que nos últimos dias viriam muitos falsos cristos e falsos profetas e falsos pastores, e que muitas pessoas seriam enganadas. Portanto, querido amigo, estude a palavra de Deus. Nós devemos estudar a palavra de Deus para que nós possamos ficar firmes no caminho da verdade. Aqui mesmo em João, no capítulo 17, verso 17, nós encontramos a oração sacerdotal do Senhor Jesus. E ele disse assim, orando ao Pai: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Toda a Escritura é inspirada por Deus. E toda a Escritura deve ser lida. E toda a Escritura deve ser obedecida. Nós vamos, nos nossos próximos temas, continuar analisando o porquê que existem tantos males no nosso mundo. E como nós devemos fazer para nos desvencilhar das artimanhas de Satanás. Neste momento, eu quero fazer um apelo para o querido amigo, a fim de que você, junto comigo, curve a cabeça e oremos ao Senhor para que Ele nos dê capacitação, habilidade, a fim de que nós possamos nos desvencilhar de todas as coisas ruins que Satanás tenta fazer com que ocorram conosco, como, por exemplo, rejeitar a palavra de Deus. Oremos, portanto. Elevado Pai, nós te somos muito agradecidos pelo estudo da Tua Palavra, pelo esclarecimento da Tua Palavra. Pedimos-te, Senhor, que Tu nos abençoes para que nós possamos ser enriquecidos pelo Espírito Santo, que o Espírito Santo nos ilumine e trabalhe em cada coração, a fim de que nós possamos ter a nossa visão aclarada, aberta e compreendermos os Teus desígnios e a Tua vontade. A fim de que possamos também conhecer-te melhor, Senhor, e saber que Tu és bom e que um dia todo o mal irá terminar. E um dia nós viveremos contigo para sempre, aqueles que aceitaram o oferecimento da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja toda a honra e toda a glória para todo sempre. Amém. Deus o abençoe.